Olá, neste momento eu vou apresentar para vocês o trabalho que tem como título Memória e Representação em Sonhadora de Adriana Lunardi. Esse trabalho que conta com a orientação do professor João Batista Pereira. Então, antes de tudo, é importante levarmos em consideração que falar de memória é um movimento também de libertação e de ampliação. Então, desta forma, a partir dessa perspectiva, esse trabalho ele busca trazer a representação de uma memória que por anos foi silenciada e apagada da história, a memória das mulheres. Assim, Sonhadora, que é um conto que compõe a coletânea de contos Vésperas, de autoria de Adriana Lunardi. Este conto ele possibilita ver esses aspectos que permeiam a memória, por ser um conto baseado em toda a questão das lembranças da protagonista Júlia, que vive os seus últimos momentos de vida pintando painéis e narrando suas histórias para as agregadas Isídia e Maria Preta. Assim, desse modo, nós buscamos perceber como o conto sonhador ele possibilita um estudo, seja da memória individual, seja da memória coletiva, buscando trazer essa representação desses perfis da sociedade, sobretudo buscando trazer essa representação da mulher, essa representação da memória feminina que foi tão apagada ao longo da história. Então, como objetivos, nós temos analisar como a memória individual e coletiva se fazem presente no conto e nas ações das personagens femininas, isso considerando que nós temos três personagens, Júlia, Isídia e Maria Preta. Observar como a narrativa oral contribui com a reconstrução da memória e transmissão da sabedoria, e perceber a vinculação que existe entre memória, cultura e literatura, e como essas três esferas, como esses três elementos contribuem nesse processo de resgate e reflexão dos diversos contextos e vivências sociais femininas. Para fundamentar essa pesquisa, nós utilizamos, no que diz respeito à memória individual, o pensamento de Henry Bergson, que vai trazer o tempo como duração, tá? Assim como ele vai definir a ideia de memória hábito e memória pura. Para basear a questão de memória coletiva, nós utilizamos o pensamento de Ecleia Bose, que vai trazer sobre as memórias dos idosos, e Habuex, que vai trazer sobre a integração das relações sociais e vai buscar observar a memória como uma contínua reconstrução do passado. Observando que a protagonista Júlia, dentro da narrativa lunardiana, ela começa a contar a sua própria história, ela começa a narrar uma história de fato, nós utilizamos também o pensamento de Walter Benjamin, quando ele vem trazer toda essa questão da transmissão oral, da importância do relato oral na transmissão da sabedoria, considerando que essa sabedoria ela está baseada nas experiências, certo? Então, o corpus, como já foi comentado, o corpus é o conto sonhadora, que traz essa ficcionalização da poetisa Júlia Maria da Costa. Então, neste conto, nós temos basicamente duas histórias. A narrativa de fato de Adriana Lunardi e o relato de Júlia, que é o momento que a protagonista ela assume a voz, tá? E ela passa a contar também uma história dentro do conto lunardiano. A metodologia é uma pesquisa de caráter bibliográfico e de abordagem qualitativa, e a seleção do corpus obedeceu aos critérios de vivência, das condições, do aspecto da memória como fator que permeia todo o conto. Quanto aos resultados obtidos, nós conseguimos perceber que a memória individual é uma constante, o lembrar perpassa todas as ações da protagonista ao longo do conto. É através da memória que a protagonista ela consegue manter o seu mundo vivo. É a partir das lembranças que a sua memória ela se mantém viva, isso considerando que a protagonista, conforme a narrativa, ela já está em um momento que se aproxima da morte. Então, diante daquela inadequação com o mundo, a memória é responsável por contribuir, por manter a protagonista viva no que diz respeito a esses aspectos da lembrança. Conseguimos observar ainda traços da memória hábito, como isso pode ser visto nesse fragmento, um mundo exterior que reflete também a interioridade da personagem, nós conseguimos observar isso ao longo do todo o conto, assim como os traços orais, porque dentro da história, como já foi colocado, Júlia ela começa a narrar também uma história.
certo? Conseguimos ver ainda a preservação dessa memória individual, que essa memória individual ela acaba se tornando também coletiva à medida que ela passa a ser compartilhada e as outras duas personagens, as personagens secundárias, elas começam também a participar, a assumirem um papel de testemunhas e colaboradoras daquele relato oral que passa a ser transmitido. Tá? Além disso, nós conseguimos ver em Júlia também uma rememoração de condições sociais, seja das mulheres burguesas, assim como de outras protagonistas que reproduzem as ideias das mulheres subalternizadas, como é o caso das personagens secundárias Isídia e Maria Preta. Então, esses foram os resultados que nós conseguimos obter a partir dessa pesquisa, e com ela nós buscamos trazer para o meio acadêmico toda essa colaboração com a fortuna crítica de Lunardi e com as pesquisas sobre memória individual, memória coletiva e representação feminina na literatura.